Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que bom ter você me assistindo nesta noite de terça-feira. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Santa Palavra de Deus. Hoje nós temos um estudo da Palavra de Deus aqui e nós vamos usar esta Bíblia aqui, a Bíblia daqueles que se denominam Testemunhas de Jeová, que eu os chamo de Jeovitas. Então vamos usar esta Bíblia aqui. Olha, tradução do Novo Mundo. Esta é uma Bíblia de 1986. Veja. Ou seja, é uma Bíblia de 30 anos atrás dos Jeovitas. Então vamos ler aqui em Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas não tem o versículo. Olha aqui, veja. Aqui. Não tem o versículo. Mateus 17, 21, só tem um traço. Pois bem, vamos para outra referência do nosso estudo aqui, Mateus 18, 11. Não tem o versículo também. Não tem. Chega no 10, pula para o 12, mas tem o número 11 aqui. Veja por você mesmo. Não tem o versículo. Vamos então para outro versículo, outro texto aqui do nosso estudo, Mateus 23, 14. Vejamos. Não tem também? Tem o versículo, mas tem um tracinho só. Não tem como ler esse tracinho. Veja por você mesmo. Cá embaixo. Não tem, meu irmão, minha irmã. Vamos pular para outra referência. Marcos 7,16. Marcos 7,16. Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Vamos lá. Versículo 16. Não tem também. Não tem. Marcos 7,16. Veja por você mesmo. Vamos para outra referência. Marcos 11, 26. Talvez esse tem, né? Vamos ver se tem. Marcos 11, 26. Não tem também. Não tem esse versículo que nós íamos ler aqui. Veja. Marcos 11, 26. Não tem. Vamos pular. Nós temos aqui mais 6 referências. Vamos lá. Lucas 17, 36. Lucas 17, 36. Aqui não tem também. Olha só. Tirar o versículo da Bíblia. Aqui em cima, veja. Não tem, só tem um traço. Arrancaram esse versículo da Bíblia. Vamos mais um aqui.
Atos 15, 34. Vamos lá. Atos 15, 34. Vamos ver se tem. Já não é mais surpresa, né? Não tem, não. Veja aqui. Eu coloquei um X vermelho para ficar fácil de ver. Olha aí. Não tem, só tem um tracinho aonde era para estar o versículo. Marcos 28, 29. Vamos lá. Não tem também? Olha só. Não tem o versículo. Atos 8, 37. Não, vamos primeiro João 5, 4, né? Nós pulamos aqui João 5, 4. Não tem. Não tem. Olha só. Marcos, ou melhor, João 5, 4. Evangelho de João 5, 4. Olha aí. Não tem esse versículo aqui na Bíblia dos Jeovitas. Vamos mais uma aqui, a última. Porque essa aqui são só algumas, né? São só alguns exemplos, vamos dizer assim. Algumas passagens que foram tiradas aqui. Atos, capítulo 8, 37. Não tem. Não tem. Olha só. Marcos 8, 37. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Sem procurar muito, eu achei 11 versículos que foram arrancados da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, na Bíblia dos Jeovitas. Já que não tem aqui, deixe-me pegar a verdadeira Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia ACF, corrigida e fiel, e os textos que eu ia ler, que eu procurei aqui na Bíblia dos Jeovitas e não achei, os versículos que estão faltando lá são os seguintes. Primeiro, Mateus 17, 21, diz assim: mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Olha aí. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Não tem esse versículo lá. Mateus 18, 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Não tem esse versículo lá. Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Não tem esse versículo lá também. Marcos 7,16. Vamos aqui para Marcos 7,16. Um versículo que não tem lá. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tiraram essas palavras de Jesus. Vamos lá, Marcos 11, 26. 11, 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Arrancaram esse versículo também da Bíblia deles. Marcos 15, 28. Vamos lá. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Tiraram esse versículo também. Lucas 17, 36. Vamos lá. 17, 36. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Tiraram esse versículo também. Atos 15, 34. Vamos lá para Atos 15, 34. Procurando aqui. Vamos aproveitar e ver aqui Atos 28, 29.
E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Tiraram esse versículo também. Atos 15, 34 agora. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Tiraram esse versículo também. João 5,4. Esse versículo não tem na Bíblia dos Jeovitas também. Olha só. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E o último, Atos 8,37. Esse aqui, mais ou menos, eu imagino por que eles tiraram. Mais ou menos não, com certeza, né? Atos 8,37. Está escrito assim. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, parece uma coisa sem importância, mas não é. Você tem que saber disso. Você tem que saber disso. Porque senão você vai ficar acreditando aí que todas as Bíblias são iguais. E não são. Existem Bíblias adulteradas. Essa Bíblia mesmo, dia 16 de junho agora, eu vi que eu tinha essa Bíblia. Foi até uma irmã que já partiu para Deus há muito tempo que me deu essa Bíblia. E eu guardei, e eu achei essa Bíblia. Eu escrevi aqui, atenção, esta é uma Bíblia adulterada, 16 de junho de 2022. Essa é uma Bíblia adulterada. Tem coisas que nem é preciso muito estudo para você discernir que aquelas coisas estão erradas. Nem é preciso muito estudo, não. Basta um pouquinho de atenção. Por exemplo, eles arrancaram o versículo, mas deixaram o número do versículo. Deixaram o número do versículo. Eles não tiraram o número, deixaram o número e riscaram. Colocaram um risco no lugar das palavras. Pois bem, nós sabemos que a divisão dos versículos da Bíblia ocorreu no ano 1551, por Estéfanos. Estéfanos dividiu a Bíblia em versículos. O fato deles tirarem o versículo e não removerem o número mostra que eles teriam que mudar toda a numeração. Teriam que mudar toda a numeração dos versículos, fazerem outra numeração. E eles não quiseram se dar o trabalho de fazer outra numeração. Mas quiseram deixar os mesmos versículos para tentar disfarçar a adulteração. Então, isso mostra que lá na época de Estéfanos, a Bíblia tinha esses versículos. Em 1551 e 1555, foi os anos que ele... Foi entre esses anos, né? Começou 1551 e terminou 1555. A Bíblia, a palavra de Deus, tinha esses versículos. Mas agora na Bíblia, de 1986, que eu mostrei aqui, a data, não tem esse versículo mais. Tiraram. O que mais eles vão retirar da Bíblia? Se Jesus não voltar nos próximos anos, não é verdade? Então, isso aqui mostra que é uma Bíblia adulterada. Nem é preciso muito estudo, não. Basta se ter atenção e discernimento. Nós temos o Espírito Santo para não sermos enganados. Nós temos o Espírito Santo para não sermos enganados. Eu tenho muito a que falar sobre esse assunto, mas tem coisa que nós temos que ir falando aos poucos. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, para continuar me assistindo, porque
Não é toda terça, toda quinta que nós vamos entrar nesse assunto. Mas até o final do ano, nós vamos falar algumas vezes sobre esses assuntos e vamos dando informações, passando informações. No final você vai juntar tudo e vai encaixar como um quebra-cabeça. Porque não é da vontade de Deus que nós sejamos enganados, não. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Tem igrejas hoje que o pastor, a maioria, permite cada membro com uma Bíblia. Tem pessoas, já aconteceu aqui, eu usava uma Bíblia, o irmão usava outra, e teve uma irmã que estava com a Bíblia do Testemunho de Jeová. E aí, quando dá uma diferença, você vai ler o versículo, aqui não tem. E o trabalho que dá para explicar o porquê que não tem. Não é verdade? E quando o pastor manda um ler um versículo, lê outro, outro lê outro, e está tudo diferente. Tem uma explicação para isso. É porque existem dois tipos de Bíblias. Existem as Bíblias alexandrinas, nós chamamos de alexandrinas, Bíblias oriundas lá do lado de Alexandria, no Egito, e as Bíblias do texto Receptus, a Bíblia do texto bizantino, que é a verdadeira, que nós usamos. As Bíblias hoje, elas vêm de dois textos, ou do texto Receptus, de Erasmo, o texto concluído eu anotei a data aqui, em 1522, o texto de Erasmo de Roterdã, que traduziu a Bíblia do grego, fez um texto grego baseado em vários manuscritos, e temos também o texto de 1881 de Westcott e Hort, que é o texto crítico. Muitas Bíblias vêm desse texto crítico. Essa do Testemunho de Jeová aqui, dos jeovitas, talvez seja a mais fiel ao texto crítico, porque a maioria tenta mesclar texto crítico com o texto Receptus. Quando o João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português, ele usou o texto Receptus, porque esse texto crítico veio a surgir só em 1881 com Westcott e Hort. Mas hoje em dia, por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil usa esse texto, Westcott e Hort. A Bíblia Corrigida, que tem pouco da influência do texto crítico, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, está sendo deixada de lado nas propagandas que eles fazem. A Sociedade Bíblica Trinitariana só usa o texto Receptus, o texto mais antigo, o verdadeiro texto da Palavra de Deus, que nós também conhecemos como as Bíblias da Reforma Protestante. Agora, em 1881, surgiu essa Bíblia de Westcott e Hort, o Novo Testamento em grego, que é o texto crítico, que é conhecida como a Bíblia dos liberais, favorita dos liberais, daqueles que não acreditam na palavra de Deus. Pois bem, veja, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos saber destas coisas. Essa Bíblia aqui, ela é adulterada. E essa Bíblia aqui é a verdadeira Palavra de Deus. A Bíblia Corrigida e Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Que Deus abençoe. Ore a Deus, peça a Deus sabedoria. Peça ao Espírito Santo que não te deixe enganado ou enganada. E procure saber destas coisas. Nós vamos trazendo informações aqui para você e no final você vai chegar à conclusão de que nós estamos com a verdade. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, os apóstolos, Senhor,
quando eles viam um erro, eles não ficavam calados, não. Eles denunciavam o erro, eles avisavam os irmãos. Meu Deus, batalhavam pela fé. Hoje, meu Deus, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós não podemos, meu Deus, dar uma de que não tem nada acontecendo, que não existem pessoas adulterando a Bíblia e tentando fazer uma confusão na cabeça das pessoas aí. Mas aqueles que são ovelhas tuas, meu Pai, que realmente te amam, não serão confundidos, não serão enganados. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que estão acreditando numa mentira, aqueles que estão seguindo, meu Deus, grupos religiosos heréticos, aqueles, meu Deus, que, meu Pai, tem andado longe do teu caminho. E que o Senhor ajude esse meu irmão, essa minha irmã, a saber, meu Deus, a discernir, saber discernir o que é certo e o que é errado. Meu Deus, pois assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.